Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Ezequiel, os atos proféticos simbólicos. O livro de Ezequiel tem 48 capítulos e hoje nós iremos ver o capítulo de número 4. Abra aí a sua Bíblia, por favor, para que nós possamos fazer uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. E se você quiser, nós temos no blog site jamaisdesista.com.br a parte escrita dessa narrativa que irá nos auxiliar, com ilustrações, gráficos, tabelas. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Estamos aqui todos os dias com uma palavra de Deus, com um capítulo da Bíblia. Nós estamos vendo hoje esse livro maravilhoso de Ezequiel. E nós estamos vendo o julgamento sobre Judá e Jerusalém. Dentro do julgamento, nós estamos vendo a primeira série de visões, a vocação e os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel, que vai até o capítulo 7. Já vimos a vocação e a sua visão. Estamos vendo agora, começaremos a ver no capítulo 4, os atos simbólicos. Então, até o verso 4 do capítulo 5, estaremos vendo esses atos simbólicos. A resposta inicial de Ezequiel à sua vocação por Deus foi a realização de certo número de ações simbólicas interrelacionadas que representavam o julgamento de Deus contra a cidade de Jerusalém. São registradas 4 fases da ação. A primeira envolvia um tijolo de barro. Na segunda, Ezequiel deitava-se sobre o seu lado. Na terceira, o alimento era cozido sobre excremento. Na quarta, o cabelo era queimado. Seguiam-se mensagens intimamente relacionadas com esses atos. Assim, esses atos simbólicos, portanto, serão igualmente divididos em 4 partes, para que nós possamos melhor entender. Então vejamos a primeira parte, que são o tijolo de barro. Ezequiel ilustrou a sua mensagem usando um tijolo de barro. Essas lições concretas são chamadas de atos simbólicos. Reparem que essas ilustrações não foram iniciativas de Ezequiel, mas estava ele seguindo as orientações de Deus, que lhe falava e lhe chamava de Filho do Homem. Escavações em várias localidades da Mesopotâmia trouxeram à luz tijolos ou tabletes de barro com mapas ou desenhos arquitetônicos inscritos sobre eles. Ezequiel retrata o cerco que seria estabelecido contra Jerusalém em 597 a.C., o qual levaria a cidade à sua destruição. A assadeira de ferro, verso 3, tratava-se de uma grande grelha de ferro sobre a qual se assava pão. Uma vez que Ezequiel representava Deus, nesse drama em miniatura, a assadeira de ferro colocada como um muro representava a decisão de Deus de separar-se de Jerusalém. As orações do seu povo não o alcançariam, e ele não interviria em favor dele. A parte B, deitar-se sobre o seu lado, a partir do verso 4. Interessante esse papel de representação de Ezequiel e a sua eficácia. Como não partia dele essa ideia, Deus sabia o que estava fazendo com seu profeta. Ezequiel deitou-se sobre o seu lado por um período prolongado de tempo, período sobre um lado 390 dias. Lado esquerdo, e depois sobre o outro 40 dias, lado direito, para ilustrar a duração dos julgamentos que se aproximavam. Quando Israel pecou no deserto e aqueles espias trouxeram um relatório desanimador e desfavorável, o que fez o povo perder a motivação e se afundar no pecado, Deus os puniu severamente da mesma forma, um dia por um ano que estiveram espionando a terra. Eles demoraram 40 dias e tiveram que amargar o deserto por 40 anos. 40 dias, 40 anos. Aquela travessia não duraria mais do que 40 dias. Aqui a soma do amargor está em 390, mais 40, ou seja, 430 anos. Cada dia correspondente a um ano. O período ou os períodos correspondentes a esses números devem ter sido consecutivos, para um total de 430 anos ou coincidentes, 390 anos ao todo. Alguns pensam que o total de 390 anos reflete o julgamento pelo pecado de Israel, desde a ocasião em que Israel ocupou Jerusalém ou desde a data em que o templo foi dedicado até a sua destruição. Outros consideram um total de 430 anos como simbólico do tempo que Israel permaneceu
no Egito. A questão é ainda mais dificultada pela tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, que apresenta um total de apenas 150 anos. Vemos também nesses versos a dupla natureza do ofício profético, representar Deus diante do povo e servir como mediador diante de Deus em favor do povo. Então vemos que essa dupla natureza do ofício profético é vista na segunda metade desse ato simbólico. Ezequiel representou o povo e carregou os seus pecados. Muito provavelmente Ezequiel não permaneceu totalmente imobilizado por 430 anos, mas apenas por um período não especificado de tempo durante cada dia. No mínimo, ele se levantava para alimentar-se e para atender outros negócios. Alimento racionado cozido sobre excremento. Esse é o terceiro ato simbólico, começa no verso 9. Dos versos 9 até o 17, temos o alimento racionado cozido sobre excremento. Prosseguindo com a sua representação simbólica da destruição de Jerusalém, Ezequiel o substituiu com rações de fome durante a sua encenação do cerco de Jerusalém. Ele deveria apanhar trigo e cevada e favas, e lentilhas e milho miúdo e espelta, um tipo de grão também conhecido como trigo vermelho, e metê-los numa só vasilha, para com eles fazer pães, para serem comidos em rações diárias conforme o número dos dias que estivesse deitado sobre o seu lado. A porção diária seria racionada, 20 ciclos, a cerca de 230 gramas de pão de farinha mista por dia. E também a água seria a sexta parte de um hin, ou um quartilho, cerca de quase 4 litros, 3,47 litros, a serem bebidos de tempos em tempos. O processo deveria ser feito na forma de bolo, a ser comido e assado sobre excremento humano. Deus estava dizendo para eles comerem assim o seu pão imundo entre as nações para onde eles tinham lançado. Os requintes de pureza cerimonial eram absolutamente impossíveis de serem observados durante um cerco, mesmo para um sacerdote como Ezequiel. O excremento humano era considerado impuro, e Ezequiel sentiu-se repugnado com a ordem de Deus, protestando que ele nunca havia violado as leis dietéticas. Deus permitiu que ele aquecesse a sua comida usando esterco de gado, mas ainda hoje um combustível amplamente utilizado em algumas partes do Oriente Médio, o esterco de gado. Comparar com 2 Reis, capítulo 18, verso 27. O capítulo 4, verso 1 diz: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. E no verso 17, até que lhe falte o pão e a água, e se faltem uns, e se espantem uns com os outros, e se definem na sua iniquidade. A sentença de Deus contra eles era muito severa, e Ezequiel era o profeta que estava levando aquelas palavras em formas simbólicas ao povo no exílio. Deus estava quebrando o báculo de pão em Jerusalém, ou seja, ele estava tirando o sustento de pão em Jerusalém. E o que fossem comer, comeriam por peso e com ansiedade. Beberiam por medida e com espanto, certos de que o que estava pouco iria mesmo acabar. Irão se definhar na fome e na sede. Iriam se espantar uns com os outros e na iniquidade iriam se definhar. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 5 de Ezequiel, o juízo sobre Jerusalém. Jerusalém, o umbigo do mundo. Amanhã, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita dessa narrativa com ilustrações, gráficos e tabelas. Acesse ossemeadores.com.br, nossa loja virtual. Às 8h30, todas as manhãs, temos um momento missionário da Igreja Os Semeadores na nossa rádio web Os Semeadores, radio.ossemeadores.com.br. E às 15 horas, momento missionário, palavra de vida, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, aos sábados. Não percam as nossas programações, nosso blog, nossos vídeos, tudo voltado à pregação da palavra de Deus. Espero que seja útil para você e edificante para a sua vida espiritual. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua família e seu ministério. Amém.